entrar propriamente no tema proposto. Por que eu quero fazer esse preâmbulo? Porque eu acho que tem uma certa importância na sociedade que nós estamos vivendo, na sociedade contemporânea. Hoje nós vivemos numa era tecnocêntrica. Nós somos tecnodependentes, cada vez mais. Nós entramos na área digital e cada vez mais as tecnologias são ou extensões do ser humano ou já começam a substituir o ser humano em muitas atividades. Então, essa era da tecnociência, da sociedade digital, ela traz muitos benefícios, principalmente para o conforto na vida moderna. Entretanto, ela tem os seus efeitos indesejáveis. Nós devemos fugir da tecnolatria sem cair na tecnofobia. Nós temos que ter uma estratégia para desfrutar dos benefícios da tecnologia e tentar diminuir aqueles efeitos indesejáveis. Antigamente, eu dividia a cultura em duas partes. Eram as turas e as ticas. O que são as turas? As turas são as ciências humanas, não é? Principalmente a história, as ciências comportamentais como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a escultura, a pintura, a literatura e assim por diante. E as ticas são as ciências exatas, não é? O que são as ciências exatas? Principalmente a engenharia, a ciência da computação. Quais são, então? Então, depende da matemática, depende da robótica, depende da telemática e assim por diante. Entretanto, essa divisão hoje ela está superada, não é? Recentemente, eu li um livro muito interessante que eu recomendo a todos os colegas e a todas as colegas, que se chama O Fuzzy e o Tech, o nome em inglês, não é? The Fuzzy and the Tech. Ele foi escrito por um americano chamado Scott Adler. Esse senhor, ele estudou em Stanford, na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde ele adquiriu uma formação em ciências políticas. E ele diz no livro dele que, no tempo que ele estudou lá, eles dividiam as disciplinas em dois tipos. Era o fuzzy. Fuzzy, em inglês, tem vários significados. Pode ser vago, impreciso, nebuloso. São as ciências chamadas humanas. E tech são principalmente a ciência da computação, a engenharia e outras áreas de tecnologia dura. Essas são chamadas tech. Pois bem, esse homem, ele se formou em ciências humanas, mas depois ele trabalhou na Amazon, no Facebook, no Google, e hoje ele é um consultor em tecnologia,
né? Ele escreve na revista Forbes, em vários periódicos impressos, né? Mas ele diz o seguinte, que as ciências humanas elas são tão importantes para o controle e até o domínio das ciências tecnológicas, né? Então, ele escreve nesse livro e deixa muito claro que nós devemos formar pessoas de um modo transdisciplinar. Aliás, aí ele segue um pouco aquele conceito do grande pensador francês Edgar Morin. O Edgar Morin, que ainda é vivo, tem hoje 98 anos de idade, recentemente, o ano passado, ele esteve no Brasil fazendo palestras, e ele é digamos assim, um pensador original, né? O que ele chama de pensamento complexo. Ele diz que só através da transdisciplinaridade é que nós conseguimos chegar a um conhecimento qualificado. E o que nós estamos assistindo no mundo hoje? Nós estamos assistindo um certo deslumbramento com as tecnologias e as pessoas querem ser super especialistas em uma determinada área. É o expert. O expert, na minha opinião, é microcultíssimo e macroignorante, porque ele encara a vida de uma maneira linear, não é? Ele não tem uma visão abrangente e uma cultura mais diversificada. Então, isso é um viés, né, que nós encontramos nas sociedades tecnocêntricas. É preciso que o conhecimento seja mais abrangente para que as pessoas não se rendam e façam da tecnologia uma espécie de salvação redentora da humanidade. E só para terminar esse meu preâmbulo, que já está se tornando longo, eu quero citar um caso muito emblemático que o Scott Adler trata no livro dele, de um piloto de aviação comercial chamado Sully. O Sully, ele decolou com seu Airbus, com mais de 200 passageiros, do aeroporto Fiorello LaGuardia, em Nova York, né, em direção à Europa. Só que logo que ele decolou, ele percebeu que os dois motores tinham pifado. E ele, como um piloto experiente, que tinha participado da Guerra do Golfo e que tinha pilotado aquele jato Phantom americano, ele rapidamente tomou decisões que a única maneira de se salvar e salvar a tripulação era pousando no rio Hudson, que cerca Nova York. E ele teve muita dificuldade ele teve que lutar contra o computador de bordo que queria que ele subisse, né? E ele queria baixar o nariz do avião e não conseguia. Então, foi uma luta hercúlea, até que ele conseguiu pousar no rio Hudson e salvou todos os tripulantes. De sorte que esse exemplo é emblemático de que a tecnologia
às vezes, ela tem que ser contrariada, né, e não obedecida. Bom, feito esse preâmbulo, eu agora vou entrar no tema propriamente dito, aquele tema que é a minha proposta de expor a vocês. Trata-se de literatura e medicina, né? E vocês vão ter umas surpresas muito agradáveis, porque grandes literatos, né, como Tolstói, Dostoiévski, Kafka, Borges, Machado de Assis, eles fizeram antecipação de descobertas médicas que depois foram confirmadas através de pesquisas. Então, é disso que nós vamos tratar especificamente nessa minha exposição. Quer passar um slide? E eu quero começar citando aqui um velho professor da faculdade, já falecido, né, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O professor Paulo Fraletti era professor de psiquiatria. E ele tem uma frase que é lapidar. Ele dizia o seguinte: a semiologia e a psicopatologia nos ensinam a conhecer as doenças e as obras literárias a conhecer o doente. É exatamente isso. A ciência nos ensina as doenças e os literatos nos ensinam o doente, né? Então, vocês têm estampado aí na tela 3 figuras muito interessantes. Qual é a afinidade entre essas figuras que vocês estão aí apreciando? Nós temos 3 literatos geniais, é uma das afinidades. São os 3 escritores do século XIX. Os 3 se dedicaram principalmente a 2 gêneros, o conto e o romance. E os 3 fizeram antecipações de doenças. Eu vou apresentar a vocês os 3 literatos que estão aí na tela. Vocês têm o nosso compatriota, o genial Machado de Assis. No centro, você tem o francês Gustave Flaubert, famoso escritor, que tem como principal obra a Madame Bovary. E vocês têm o terceiro personagem, Fyodor Dostoiévski, o russo que revolucionou a literatura russa no século XIX. Pois bem, nós vamos, então, dar início com Machado de Assis. Vocês têm aí um livro, Machado de Assis, Um Gênio Brasileiro. Machado de Assis foi um fenômeno. Alguns dizem até que um milagre, porque ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, filho de um pai pintor de parede, era um mulato, e o avô dele era um escravo alforreado, né? E ele era filho desse pintor de parede
e de uma açoriana que era lavadeira. De sorte que era um lar humilde, não é? A mãe dele morreu precocemente e o pai casou-se novamente com uma doceira chamada Dona Inês, que educou o Machado de Assis muito bem. O pai também morreu precocemente e eles se mudaram do Morro para o Cosme Velho, que é um bairro do Rio de Janeiro. Por isso que o Machado de Assis é conhecido como bruxo do Cosme Velho. E o Machado de Assis ia vender doces, que a Dona Inês fazia. E, curiosamente, não se sabe bem, a biografia dele não é muito clara nesse sentido, né? Existem alguns buracos negros, algumas áreas nebulosas sobre a vida dele na infância, mas ele aprendeu francês e inglês, parece que francês com um padeiro francês e inglês com um padre, né? E ele depois foi trabalhar numa gráfica, era também um gráfico, né? E lá ele entrou em contato com o grand monde literário do Rio de Janeiro na época, né? Com José de Alencar, Quintino Bocaiúva e outros grandes escritores e jornalistas. E ele foi, então, aprendendo a gostar de literatura e começou a fazer suas primeiras poesias, né? E depois seus primeiros romances. Então, o humilde Machado de Assis foi um contista, romancista, cronista, crítico literário, dramaturgo, tradutor e jornalista, e gráfico também, não é? E ele começou a escrever seus primeiros livros, no que se chama a fase romântica de Machado de Assis, que ele estava temperando a mão para as obras-primas que viriam alguns anos depois, né? Mas por que ele está aqui, nessa minha exposição? Porque ele escreveu um conto, entre mais de 200 contos que ele escreveu, e mais de 50 obras-primas na área do conto, ele escreveu um conto em 1869, no século XIX, chamado O Anjo Rafael. E nesse conto... O Anjo Rafael foi um conto publicado em 1869 no Jornal das Famílias, né? E estava um pouco escondido, até que dois psiquiatras da USP Daniel Martins de Barros e Geraldo Busato Filho, descobriram esse conto e publicaram no British Journal of Psychiatry. Porque esse conto de Machado de Assis antecipou em 18 anos a descrição de um transtorno psíquico denominado folie à deux. Esse folie à deux, cuja tradução é loucura a dois, foi feita por dois psiquiatras franceses em 1887. Como ele antecipa essa doença? Rapidamente eu vou resumir para vocês. No conto O Anjo Rafael, começa com um médico chamado Antero, que clinicava no Rio de Janeiro.
E esse médico estava arruinado, com muitas dívidas, e resolve se suicidar. E já estava escrevendo a carta que ele ia mandar para os jornais, de despedida dos amigos, né? Quando 3 pancadas na porta chamam a atenção. Ele vai atender e a pessoa se apresenta. Eu sou um serviçal do Major Tomás. E o Major Tomás quer que o senhor vá até a casa dele, que ele precisa falar com o senhor. Mas por quê? O que ele quer falar comigo? Eu não conheço nenhum Major Tomás. Diz, não, o senhor só vai saber o que ele quer do senhor quando o senhor chegar lá. Ele resolve ir, entra lá no coche, né? E é conduzido para a Chácara da Tijuca. Naquele tempo, Tijuca era uma periferia do Rio de Janeiro, era uma chácara, né? E ele, quando chega lá, em frente a um enorme casarão, ele desce, né? Que um muro separando o casarão da rua, ele entra e é recebido pelo Major Tomás. E o Major Tomás diz para ele, olha, eu sou um anjo, eu sou o anjo Rafael, e a minha missão na Terra é salvar almas. E eu chamei o senhor aqui porque eu fui muito amigo do seu pai, do seu falecido pai. E eu quero, antes de morrer, casar a minha jovem filha, e eu escolhi o senhor para ser o marido dela. O senhor vai herdar a mão da minha filha e a minha fortuna. Eu disse, mas como, meu senhor? Eu nem conheço a sua filha, como é que eu posso aceitar essa sua oferta? Ele diz, não tenha pressa, amanhã o senhor dorme nessa noite aqui e amanhã cedo o senhor vai conhecer a minha filha. Ele ficou muito aborrecido, tá? Se recolheu e, quando já era tarde da noite, alguém bate à porta. Era a criada da casa. Disse para ele, doutor, pelo amor de Deus, salve a menina. O major acha que é um anjo e a menina acredita que ele é um anjo. Bom, no dia seguinte, ele conhece a Celestina. Vejam como Machado de Assis é um escritor de ficção experimental. Tudo nele tem um sentido. Celestina remete ao céu, né? E o major tinha descido do céu para cumprir uma missão na Terra, né? E ele fica impressionado com a beleza da Celestina. E ele resolve concordar com a oferta do major, aceitar a oferta, e ele acaba se casando 3 meses depois, e algum tempo depois o major morre. E eles se mudam para o Rio de Janeiro, né? E depois de alguns meses, a Celestina fica curada da sua psicose induzida. É assim que se chama hoje em psiquiatria moderna. Quando uma pessoa que está na órbita de um psicótico, ela é contagiada e ela acredita e adquire aquele tipo de comportamento do psicótico, né? Então, o Machado descreveu exatamente que essas pessoas geralmente vivem isoladas, né? Essas pessoas geralmente são do sexo feminino, né? E elas adquirem a psicose, e depois que elas saem da órbita do psicótico, depois de algum tempo, elas se livram da psicose. Então, o Machado de Assis descreveu
de uma maneira muito real, ele antecipou uma doença. Vocês podem perguntar, puxa, mas como que ele conseguiu isso? E eu respondo com a seguinte esclarecimento. O gênio tira leite de pedras. O gênio é capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Então, esse foi um toque de genialidade. Não é? Bom, Machado de Assis figura no livro de Harold Bloom, que destaca os 100 escritores mais criativos de todos os tempos. O Harold Bloom, que morreu há aproximadamente 2 anos, foi um dos maiores gênios literários dos Estados Unidos durante muitos anos. E ele coloca Machado de Assis no seu livro como um pequeno milagre dos trópicos. Ele chama mesmo Machado de Assis de o Otelo dos trópicos, por causa do Dom Casmurro, né, que é um romance do ciúme doentio do Bentinho em relação a Capitu. E ele diz o seguinte, que o Machado de Assis é o maior ironista da literatura mundial. E que a ironia do Machado de Assis não está nos diálogos. É uma ironia construída através de criação de atmosferas. Não é? E, com isso, ele coloca um Machado de Assis, vamos dizer assim, no panteão dos grandes gênios da literatura do mundo. A segunda personagem que eu quero analisar é de Marcel Proust. Marcel Proust, ele nasceu no século XIX, mas ele é um escritor principalmente do século XX. Ele é considerado, juntamente com James Joyce, o irlandês James Joyce, que escreveu Ulisses, ele é considerado o maior literário do século XX, juntamente com o James Joyce. Por quê? Porque o Marcel Proust era filho de um médico famoso de Paris, tinha um irmão chamado Roberto, que também era médico, mas o Proust ele não tem uma formação, vamos dizer assim, superior. Não é? Ele não teve nenhum curso superior, não fez nenhum curso superior. Mas ele tinha como característica que ele era asmático e homossexual. E ele, a família era muito rica, e ele se mudou para um apartamento que ele mandou isolar o quarto com cortiça, e ele deitava-se na cama e ele puxava pela memória. E ele se tornou ele escreveu uma obra de grande fôlego, em 7 volumes, né? 2 deles foram publicados póstumamente. O nome dessa obra é, em francês, À la recherche du temps perdu, em busca do tempo perdido. Como ele conseguiu escrever mais de 4.000 páginas, né, sobre assuntos variados, né, só com a memória. A história começa no primeiro livro, A Procura de Swann, quando ele se lembra, ele
recupera memórias pretéritas da infância, não? Pretéritas remotas da infância, quando ele ia tomar chá com madeleine, que é um tipo de bolinho, na casa da tia Leonie. E esse aroma do chá e o gosto da madeleine evocavam lembranças no Marcel Proust. Então, ele evocava lembranças e ele dizia que essas reminiscências eram tanto mais resistentes ao esquecimento, principalmente quando elas eram fluídas através do olfato ou do gosto. E ele dizia que devia haver no cérebro áreas receptivas, né, que tornavam essa lembrança duradoura e de fácil recuperação. Mais tarde, uma psicóloga da Universidade de Brown, chamada Raquel Ers, ela publicou um artigo, né, dizendo o seguinte, que Marcel Proust ligava o olfato e o paladar a áreas do cérebro que deve ser o hipotálamo, que tem uma participação na memória consolidada de longo prazo, e que, enquanto aqueles estímulos que entravam por outros órgãos dos sentidos, como a audição, o tato e a visão, elas têm uma conexão com o tálamo. Então, elas são mais frágeis, elas não se consolidam tão facilmente e a recuperação é mais difícil. E isso foi mais tarde, isso foi comprovado no ano 2000 por cientistas, principalmente da Universidade de Yale e da Colômbia, não é? Que as teses do Marcel Proust estavam corretas. E a Raquel Ers, ela chegou a escrever um artigo que tinha o nome de Testando a Hipótese de Proust. Proust, então, teve esse grande mérito. Ele antecipou, né, fenômenos da memória, né, de muitos anos, né, antes deles serem referendados pela ciência, pelas neurociências. Então, as descrições de Proust sobre os processos de memória foram confirmadas por neurocientistas em trabalhos experimentais no ano 2000. E tem até um livro que foi escrito por Lehrer, né? Proust foi um neurocientista. Os cientistas descrevem o nosso cérebro em termos físicos. Falam de células elétricas e fendas sinápticas. A ciência esquece, porém, que não é assim que nos vemos no espelho. Por isso, precisamos da arte. Nenhum mapa da matéria explica a materialidade da nossa consciência. O autor diz-nos, em suma, que somos feitos de matéria, da matéria física, mas também da matéria com que se fazem os sonhos. Definitivamente, não somos apenas um monte de átomos, moléculas e neurônios. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Tem que voltar.
Bom, o próximo personagem é Charles Dickens. Charles Dickens foi um escritor muito popular no século XIX, na Inglaterra, e ele escreveu um livro muito interessante, As Aventuras do Sr. Pickwick, de Mr. Pickwick. Pickwick, ele era líder de um clube, e depois ficou conhecido como Clube de Pickwick, e eles saíam em caravanas pelo interior da Inglaterra para descrever o modo de vida do povo, as descobertas científicas, e fazia parte dessa caravana um jovem gordo chamado Joy. Este jovem gordo ele vivia permanentemente sonolento, ele era rubicundo, tinha a tez um pouco avermelhada e ele vivia permanentemente sonolento. Mais tarde, se descreveu a síndrome da hipoventilação pulmonar, que se deu o nome de síndrome de Pickwick. É constituída por obesidade, hipoventilação pulmonar, e esse quadro geralmente pode derivar para a síndrome de apneia, do sono, síndrome de apneia obstrutiva do sono, SAOS. Tem o acrônimo SAOS. Então, a síndrome de Pickwick não pode ser confundida com o SAOS, mas ela frequentemente pode evoluir para o SAOS. O que se chama de síndrome de Pickwick hoje é essa síndrome de obesidade e hipoventilação, e que às vezes dá sonolência, né? A outra personagem que eu quero analisar aqui é o Lewis Carroll. Lewis Carroll é o pseudônimo de um cidadão que chamava-se Charles Dodson. Ele era um diácono da Igreja Evangélica, ele era um filósofo, ele era um escritor, ele era um matemático e ele era um fotógrafo amador. Naquela época, né, do Lewis Carroll, a fotografia era uma arte de vanguarda, né? E ele escrevia os seus livros com o pseudônimo de Lewis Carroll. O Lewis Carroll tinha uma particularidade, ele gostava muito de meninas. Ele tinha uma verdadeira obsessão por meninas. E ele gostava de fotografar meninas, às vezes até meninas nuas. E ele tinha uma fixação numa menina chamada Alice, que era filho do deão da igreja dele. Não é? Em outras palavras, o Lewis Carroll era uma espécie de pedófilo contido. Ele nunca, vamos dizer assim, abusou sexualmente das meninas. Ele era, talvez, se ele fosse um indivíduo que tinha essa paixão pela Alice, né? Mas ele era um voyeur,
Ele gostava de ver as meninas nuas. Não? E ele, inspirado na Alice, ele escreveu um livro, Alice no País das Maravilhas, que é um livro, uma obra-prima da literatura inglesa, não é? Em que ele escreve pessoas com imagens distorcidas, não é? Macropsias, micropsias, ou com os membros, os braços e pernas muito longas, o rosto distorcido, não é? Enfim, isto ficou conhecido na literatura como um tipo de enxaqueca que pode dar isso, como síndrome da Alice no País das Maravilhas. Na realidade, quem descreveu isso, que deu esse nome, foi um psiquiatra chamado John Todd, em 1955. Certos textos de neurologia trazem essa síndrome com o nome de síndrome de Todd. Porém, o próprio Todd deu, que era um leitor de Lewis Carroll e um entusiasta do Lewis Carroll, ele deu o nome da síndrome de Alice no País das Maravilhas. É muito provável não, é certo que Lewis Carroll sofria de enxaqueca com aura. E certamente muito do que consta no livro da Alice no País das Maravilhas foi inspirado nas auras que o Lewis Carroll tinha. Alguns não acreditam, dizem que não está comprovado que ele tenha sido um enxaquecoso com aura. O senhor acha que o quadro da Tarsila Abopuru pode ter sido um dismorfismo também, uma aura? Pode ser. A aura pode ser também pelos quadros da Tarsila do Amaral, que é o Ibupuru, né? que em linguagem indígena quer dizer o homem que come gente, né? É o principal quadro dela que tem essas características, né? Pessoa deformada, né? Então, mas depois se descobriu, mais tarde foram descobertos os diários de Lewis Carroll. E certamente ele descreve as suas auras no diário, certamente ele foi um enxaquecoso, né, com auras estranhas, porque a síndrome da Alice nos País das Maravilhas é um quadro enxaquecoso que pode ocorrer na criança, principalmente. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma mãe aflita, no final do expediente do meu consultório, que dizia o seguinte: doutor, eu recebi um telefonema do colégio da minha filha, uma criança de aproximadamente 9 anos, né, que ela estava muito estranha, estava confusa, né, e muito estranha. Eu fui imediatamente para o colégio e, quando cheguei lá, minha filha estava dormindo. E quando ela acordou, depois de algumas horas, ela disse que estava bem, mas que antes ela havia tido uma dor de cabeça leve, né? E começou a ver figuras estranhas, com braços enormes, com o rosto repuxado, né? E
depois de algum tempo, ela ficou pálida, sonolenta e dormiu. Então, essa é a síndrome do País da Maravilha. E quando eu conversei com a mãe dessa criança, ela confirmou que ela era enxaquecosa, a avó, que já tinha falecido, era enxaquecosa, e que a filha, às vezes, se queixava de dor de cabeça e uma leve turbação visual. Mas ela não acreditou muito na minha hipótese de que aquilo era provavelmente uma enxaqueca. Então, nós pedimos uma tomografia e um exame eletroencefalográfico, que foram normais. Eu segui essa criança durante 3 anos e ela realmente tinha, às vezes, quadro enxaquecoso, né? Precedidos ou não por aura visual. De sorte que é uma síndrome bem caracterizada e que tem um lugar nos textos hoje de neurologia. Bom, agora nós chegamos numa figura exponencial da literatura, Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski foi um russo. Ele tinha uma formação militar, ele era um engenheiro militar. Ele teve uma vida muito conturbada, porque ele foi condenado no tempo do czar, né, por oposição política. Ele foi condenado à morte e ele foi deportado para a Sibéria. E quando ele já estava se preparando para enfrentar o pelotão de fuzilamento, chega um mensageiro de Moscou dizendo que a pena dele tinha sido comutada. Ele devia cumprir pena na Sibéria, mas a pena de morte tinha sido comutada. E ele, depois de cumprir pena, ele teve outros problemas muito sérios na vida. Ele teve um filho que morreu ainda pequeno, criança, né? Ele era um jogador compulsivo, tanto é que ele escreveu um livro chamado O Jogador, e ele era epilético. Como epilético foi Machado de Assis, como epilético foi Gustavo Flaubert. Os 3 sofreram de epilepsia. Então, Dostoiévski, antecipando-se à moderna psicologia, explorou em sua obra os motivos ocultos e chegou a compreender, de modo intuitivo, o funcionamento do inconsciente, os sofrimentos psíquicos, o sonho e as perturbações pelo desequilíbrio mental. De modo que ele influenciou muito Sigmund Freud, quando descreveu o inconsciente dinâmico. Ele se baseou muito em Kafka, outro grande escritor tcheco, que escreveu em alemão. Ele se baseou em Dostoiévski, né? Ele se baseou, então, na literatura, né? Ele próprio, Sigmund Freud, foi um grande escritor, foi um grande ensaísta, e é colocado pelo Harold Bloom naquele livro que eu mostrei ainda há pouco, chamado Gênio, como ensaísta. E mais do que isso, o Dostoiévski descreveu no livro O Idiota, cujo protagonista é um príncipe, né, a epilepsia do lobo temporal, que somente 30 anos após, Jackson, na Inglaterra, descreveu as bases neurológicas da epilepsia do lobo temporal. Você sabe que o lobo temporal é um lobo epilético, por excelência, enquanto que o lobo frontal é um lobo enxaquecoso, por excelência, que, inclusive, é responsável pelas auras elaboradas, não?
Então, o Dostoiévski se antecipou em 30 anos na descrição da epilepsia temporal. Ele tem outros grandes livros que ele descreve tipos que se tornaram célebres na literatura. Crime e Castigo, que o jovem que mata a Argentária, a velha Argentária, e quando ele está matando a velha Argentária, chega a irmã, ele tem que matar a irmã também, e depois ele carrega como remorso por toda a vida esse fato, então ele é um tipo extremamente é um estereótipo do indivíduo que sofre de remorso. Ele escreveu também Os Irmãos Karamazov. Nos Irmãos Karamazov, que é um romance dele, um dos melhores romances dele, o Freud também se inspirou para escrever a teoria do parricídio, do indivíduo que mata o pai. Curiosamente, foi um filho adotivo do velho Karamazov que consumou o crime, que matou o velho Karamazov porque ele tinha relações sexuais, mantinha relações sexuais com a sua esposa. Então, Freud se inspirou muito nesse livro para tratar do parricídio na psicanálise. Bom, agora, saindo um pouco da literatura, nós vamos para a pintura. O Paul Cézanne foi um pintor francês pós-impressionista. Ele veio depois dos impressionistas. E ele tinha uma frase muito interessante, ele era muito radical. Em arte, ou se é revolucionário ou se é plagiário. E ele foi um revolucionário, porque ele mudou a arte. E Matisse e Picasso disseram uma frase que é emblemática. Ele é o pai de todos nós, porque do século XIX, que é principalmente o século do Paul Cézanne, para o século XX, houve uma mudança radical na arte, a chamada arte moderna, o cubismo, etc. E o Paul Cézanne foi o responsável por isso. O que o Paul Cézanne dizia? O Paul Cézanne dizia o seguinte: ele praticamente foi responsável pela descrição das áreas visuais no cérebro. Porque eu sempre pergunto para os meus residentes, quando eles iniciam a sua residência, o indivíduo enxerga com o olho ou não? E eles ficam assim, meio surpresos. Eu digo, não. O indivíduo enxerga com o cérebro. Porque quando há lesões, quer dizer, o sistema óptico, ele é receptor e transmissor de mensagens, de sensações que ele leva até o lobo occipital, na cisura calcarina, onde tem lá a área occipital primária, e depois tem áreas secundárias e terciárias. E aí que o indivíduo tem a percepção da visão. Tanto é que, quando há uma lesão nessas áreas occipitais, o indivíduo tem ou uma cegueira psíquica ou uma agnosia visual. Porque essas áreas secundárias e terciárias é que formam dão um contorno, formam a imagem.
não é? Esses indivíduos, às vezes, eles podem ter lesões numa área secundária e ter uma agnosia visual. Então, eles enxergam, mas eles não sabem o que estão enxergando. Eu me lembro de um caso que eu vi recentemente no ambulatório de neurologia da Santa Casa, que a residente me chamou e disse: olha, o paciente ele não enxerga, doutor. Daí eu fui lá ver e mostrei um lápis para ele. Ele estava vendo, ele olhava, procurava fazer uma varredura no campo visual e tal, mas ele não era capaz de dizer o que estava vendo. Aí eu coloquei na mão dele um lápis. E com outros objetos a mesma coisa aconteceu. Então, o indivíduo vê, mas não sabe se está vendo um cachorro, se está vendo uma máquina fotográfica, não é capaz de discriminar o que ele está vendo. Ele não tem percepção da visão. Não é? Então, foi praticamente o Paul Cézanne que sugeriu que o cérebro teria essas áreas para percepcionar as paisagens. Não é? A mente não é uma máquina fotográfica. Ver é imaginar. Enxergar é criar o que se vê. Não é? Aqui tem uma pintura do Paul Cézanne. Gertrude Stein. Essa é uma personagem curiosíssima. Ela é americana, era americana, né? Ela é filha de pais judeus, né? Ela nasceu no século XIX, né? Morreu no século XX, e ela tem um histórico fascinante. Fascinante por quê? Ela estudou várias coisas, psicologia, assistência social. No fim, ela resolveu estudar medicina. Então, ela ingressou na Universidade Johns Hopkins para fazer o curso médico. E, durante o curso médico, ela gostava muito, como hobby, ela fumava charuto e lutava boxe. E aí já tem aí para os bons, para os médicos que têm acurácia no diagnóstico, já dá para perceber que ela era sapatão, né? Ela era lésbica. Mas não é disso que eu quero tratar aqui. Ela fez uma descoberta importante. Ela desistiu da medicina porque ela não tinha paciência de ouvir, de fazer medicina prática. Ela chegou a dar plantão, tudo isso, mas não tinha paciência de atender paciente, fazer anamnese, etc. Então, no 5º ano, ela desistiu do curso. Mas, no curso, ela percebeu, principalmente na área de pediatria, quando ela fez um internato em pediatria, que a criança, quando começa a falar, ela fala errado, mas rapidamente ela internaliza uma sintaxe. As frases, embora não tenham sentido, os sujeitos concordam com os verbos. Stein queria que fosse reconhecida essa gramática oculta, pois é a sua estrutura que faz a linguagem tão significante e útil. Isso é interessante, sabe por quê? Porque, nessa época, reinava o behaviorismo, ou condutismo, que foi criado por um psicólogo chamado Watson. Mas a grande estrela do behaviorismo foi Skinner, Burroughs Skinner. O Skinner achava que não havia mente, que
O indivíduo ele era uma espécie de sujeito de reação e estímulo, estímulo e reação. E o Skinner dizia que a criança aprendia imitando os adultos, né? E era por estímulo e reação. Né? Isso é uma grande bobagem. Né? Mais tarde, Noam Chomsky, psicolinguística e filósofo da mente, que nasceu em 1928, ele é um professor aposentado da Harvard, na área de linguística. Ele foi um gênio da linguística. E ele criou uma coisa chamada gramática generativa transformacional. Chomsky, em parte, confirmou algumas ideias de Stern e revolucionou a explicação científica da estrutura da linguagem. Chomsky diz o seguinte, ele é vivo ainda, hoje não leciona mais, hoje é um ativista político da pior espécie. Mas essa não é questão da nossa exposição de hoje. O Chomsky, ele diz que nós temos, mas que todo mundo lida com fonemas, né? E que nós temos uma estrutura profunda, que é igual em todas as pessoas, em todas as crianças. E quando a criança vai entrando em contato com a linguagem, né, ela vai, então, internalizando rapidamente, e ela põe os verbos já mais ou menos em ordem, né? A sintaxe ela usa direitinho, né? E rapidamente ela aprende. Então, essa estrutura profunda faz parte de todas as crianças. A língua é que difere, né? A criança que aprende inglês, a criança que aprende francês, a criança que aprende português, porque ela sofre a influência familiar que vai, então, ensinando a criança a falar. Essa é a estrutura superficial da língua. Então, a criança tem uma estrutura profunda, que é a gramática generativa transformacional, que foi uma revolução na linguística. Por que o Chomsky é um gênio em ciência linguística e é um idiota em ciência política? Porque ele é um admirador, ou foi um admirador de Pol Pot. Vocês sabem quem foi Pol Pot? Pol Pot foi um cambodjano que estudou em Paris, na Sorbonne, e que, na Revolução Estudantil de 1968, ele carregava bandeiras com a cara do Che Guevara. E esse Pol Pot, quando voltou para o Camboja, foi eleito presidente do Camboja. E ele provocou lá um genocídio. Ele matou mais de 1/3 da população do Camboja. Ele criou o Khmer Vermelho. Ele era um comunista, né? Criou o Khmer Vermelho. E esse Chomsky é um admirador do Pol Pot. Foi um admirador. Hoje o Pol Pot já morreu, felizmente. Menos um. Mas, voltando a Gertrude Stein, aqueles que conhecem Paris, muitos que estão me ouvindo provavelmente já foram a Paris, próximo ao Jardim de Luxemburgo existe uma casa chamada Casa de Gertrude Stein. Vocês estão vendo uma placa aí? A data de nascimento e de morte dela é uma escritora americana, né? E ela escreveu uma autobiografia da amante dela, Alice B. Toklas, que é uma autobiografia genial.
E os frequentadores de sua casa em Paris eram nada mais, nada menos do que Ernest Hemingway, grande escritor americano, Scott Fitzgerald, grande escritor americano, Ezra Pound, grande poeta americano, Pablo Picasso, dispensa comentários, Henri Matisse, grande escritor, James Joyce, grande escritor, Jean Cocteau, grande poeta, Salvador Dalí, grande escritor espanhol, Apollinaire, grande poeta, e outros intelectuais da Paris fervilhante dos anos 20. Curiosamente, Gertrude Stein pousou mais de 90 vezes para Picasso pintar a sua face. Né? E quando Picasso terminou, ela olhou e ficou meio desanimada, mas Pablo, não parece comigo. Daí o Picasso respondeu, mas vai parecer. Ele estava imaginando a Gertrude Stein velha, quando ainda era relativamente jovem. Aí ela brigou com o Picasso, porque quando morreu um grande pintor, cujo nome agora me escapa, o Picasso não deu muita importância, eles ficaram inimigos. Ambroise Bierce. O Ambroise Bierce, ele tem uma história um tanto estranha, porque ele foi um grande literato e um grande frasista, e ele escreveu um livro chamado Dicionário do Diabo. E ele, quando houve a Revolução Zapatista no México, ele desapareceu. Presume-se que ele tenha sido assassinado durante esse período. Nunca foi encontrado o seu corpo. Mas uma das frases mais significativas dele, e que antecipa uma patologia, a paixão é uma insanidade passageira curável pelo casamento. Então, vamos ver o que é a paixão, na opinião de Ambroise Bierce. A paixão tem prazo de validade. Quando estamos apaixonados, não há muito a fazer. Encontramos um epicentro de uma tempestade bioquímica. Ocorre uma enxurrada de dopamina, feniletilamina e oxitocina. O sistema límbico ascende. Entram em ação nossos conhecidos hormônios, estrógenos, testosterona. O sistema nervoso simpático e parasimpático participa da turbulência. O coração acelera, as mãos transpiram, as pupilas se dilatam, os nervos ficam à flor da pele. É o substrato biológico da paixão. Entretanto, essa paixão vulcânica é de ciclo autolimitada. Ela pode ser substituída por um sentimento mais estável, que é o amor propriamente dito. De sorte que o sentimento amoroso não deve ser reduzido ao fenômeno bioquímico. Ou pode haver uma ruptura entre seres apaixonados. Então, alguns consideram esse estado de paixão, dizem que falar em louca paixão é pleonasmo, né? Que é um estado patológico. Tire as conclusões que vocês quiserem. Vejam como os literatos são capazes de dizer, principalmente os poetas, num soneto, o que os cientistas, às vezes, não são capazes de dizer em volumosos tratados. Veja o que Luís Vaz de Camões, o gênio da poesia portuguesa, a poesia portuguesa tem dois gênios. Tem mais, mas dois se sobressaíram. O Luís Vaz de Camões, lá atrás, né? E
Fernando Pessoa, mais recentemente. Fernando Pessoa, ele era além de poeta, ele era um grande filósofo. Veja o que o Luís de Camões fala sobre o amor num soneto dele. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Aí ele descreveu a paixão. Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele está aqui nessa aula de intrometido, mas é que eu admiro profundamente Louis Pasteur. Louis Pasteur, vejam o que ele fez. Ele não era médico, ele era químico. Os médicos tinham ciúmes do Louis Pasteur, porque quando o governo francês tinha um pepino, chamavam o Louis Pasteur para resolver. Ele ia lá, dava o diagnóstico e solucionava o problema. Ele enfrentava a problemática e dava a solucionática, como se diz. Não? O Louis Pasteur, ele antecipou muita coisa. A microbiologia, até então se acreditava na geração espontânea, se acreditava que do lixo nascia um rato. Não? Ele demonstrou que não, que havia micróbios, seres invisíveis. Ele criou a imunização, principalmente a vacina contra a raiva. E ele criou o agronegócio. Antes de se pensar em agronegócio, ele criou os viniticultores do norte da França estavam se arruinando, porque o vinho azedava. O Pasteur foi lá, estudou a fermentação do vinho e deu o resultado, deu a solução. Aí começaram a aparecer os bons vinhos. A pasteurização do leite, a fermentação da cerveja, tudo criação do Pasteur. A antisepsia na cirurgia, um grande cirurgião inglês, cujo nome agora me foge, ele se baseou nos trabalhos do Pasteur para criar a antisepsia, para evitar as infecções pós-operatórias. A epidemia da cólera nas aves, a epidemia do bicho da seda, em Lyon, que ele estava levando à ruína na França, ele foi lá e viu que um fungo estava parasitando o bicho da seda. Ele tratou o fungo e voltou o bicho da seda à normalidade e à produção da seda. Ele antecipou a medicina translacional. Eu escrevi um artigo num livro meu chamado Ensaios Nada Convencionais, acho que está aqui. Os paradigmas da medicina, desde a antiguidade, da medicina sobrenatural, sacerdotal, que era exercida por sacerdotes e feiticeiros, até a medicina transnacional, que é o penúltimo paradigma da medicina. O que é a medicina transnacional? Nós estamos precisando agora, na epidemia do coronavírus, de um Pasteur, porque o lema da medicina transnacional é bed to bench, da bancada ao leito. Quer dizer, achar um remédio que atue rapidamente, ou uma vacina que previna a doença, ou um remédio que resolva o problema da doença. O Pasteur fazia isso. Ele ia lá, diagnosticava a doença e resolvia, na maior parte das vezes, o problema do doente. Não? Então, qual é o último paradigma da medicina? A medicina translacional é o penúltimo paradigma. O último é a medicina baseada no paciente. Com a evolução da genética, cada paciente é único. Não? Então, é a chamada medicina baseada no paciente.
Claude Bernard. Claude Bernard está meio aqui também, está meio de enxerido. O Claude Bernard está aqui pelo seguinte: ele, antes de ser um grande pesquisador na área médica, ele queria ser dramaturgo. Eu já contei essa história nas redes sociais, eu não vou repetir, mas lá o grande crítico Tatal, que ele levou as peças, disse: não, as suas peças não são medíocres, tudo é medicina. Ele resolveu seguir o conselho. Ele se tornou pai da medicina experimental. Ele escrevia muito bem. A Medicina Experimental é um livro monumental e que está ali a medicina, que foi um dos paradigmas da medicina, né? que tirou a medicina daquela pasmaceira, né? E se usa até uma frase, alguém disse uma frase que Monsieur Claude Bernard não é um fisiologista, ele é a própria